Muito se fala sobre a relação entre o excesso de telas e o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Para este papo, convidamos o psiquiatra da infância e da adolescência, Miguel Boarati, e a Fabiana Reicher. A Fabiana tem duas filhas, a Sara, de 4 anos, e a Vicky, de 3. Elas estão ali brincando com o papai, né, o Sami. E, Fabiana, conta pra gente como é que tem sido essa história delas com as telas, né? Os smartphones, os tablets. Então, a Sara chega em casa da escola, a primeira coisa que ela faz, celular. E se tira o celular dela, ela fica nervosa, bate o pé. E se eu escondo, ela vai e procura pela casa e gosta de ficar se filmando. Ela fica tirando selfie, fica vendo vídeos na internet. E agora com manias de joguinhos. Tá bem difícil ela. Ela troca, às vezes, as brincadeiras pelo celular. E, doutor Miguel, a gente pode dizer que já existe uma relação entre esse excesso de telas e esses transtornos, né? Já que essa é uma geração de crianças, essas crianças nasceram com isso tudo, né? Eu acho que é importante separar as duas coisas, porque o celular é bastante estimulante, por isso que a gente sempre orienta que o mais tarde possível que você deixe ele em contato, né? Eu sei que é muito difícil. Esperar a criança ficar mais velha. Sim, ela precisaria ter se desenvolvido mais para você poder, inclusive, oferecer outros estímulos. Porque a resposta que o celular, que o tablet dá é muito rápida. Então, não é isso que vai causar o transtorno. O transtorno, a criança já nasce com ele. O que faz é que o transtorno se torna mais sério, mais difícil de manejar. E crianças que tenham uma hiperestimulação precoce pareçam ter TDAH. Não necessariamente que elas tenham. Entendi. E a Vicky também fica muito nas telas? Ela fica, Fabiana? ela pega da irmã, ela assiste vídeos e ela gosta dos joguinhos dela também. Mas menos do que a Sara é mais. E essa é uma questão que te preocupa e você está tentando fazer alguma coisa para diminuir esse tempo delas? Eu agora comecei a esconder o celular dela e dando mais bonecas para ver se ela brinca mais, porque eu acho que celular também demais não é bom. Doutor, é importante, então, você impor limites e estipular mesmo uma quantidade de horas que as crianças podem ficar nas telas durante o dia? Exatamente. As regras, limites, horários é importante, mas também tem a questão do padrão que a família funciona. Às vezes a família tenta controlar o hábito de uso do celular sem observar o próprio comportamento, né? É verdade. O que acontece pais muito hoje em ficam dia no celular, que a né? gente fica também muito no celular trabalhando, mas a gente também tem que dar o exemplo, né? Agora, então quer dizer que a criança que já tem uma tendência a desenvolver o TDAH, né, esse transtorno, se tem o excesso de telas, isso pode ser antecipado e agravado. Acaba se tornando um fator de maior risco para o desenvolvimento de problemas de comportamento, porque o TDAH é uma doença do desenvolvimento. À medida em que as demandas para atenção, para planejamento, que a criança vai tendo mais obrigações, vai se apresentando, você percebe os sintomas, que é aquela coisa da hiperatividade, da impulsividade, dificuldade de manter o foco atencional numa única atividade. Eu quero até aproveitar e já trazer a pergunta da telespectadora Jamile Freitas, de Inhagapi, no Pará. Quais os sinais que podemos identificar para saber se a criança tem um déficit de atenção? Bom, os primeiros sinais, eles começam a acontecer na medida que a criança começa a crescer. Então, por exemplo, dificuldade de manter o foco numa única atividade. E à medida em que a criança vai crescendo, isso vai ficando mais evidente. Dificuldade para a quieta. É importante que ela tenha esse mesmo padrão em diferentes ambientes. Não é só em casa, não é só na escola. Você percebe que a criança, ela destoa do grupo, na capacidade de interação, né? Ela tem um nível de agitação muito grande, ou às vezes uma dispersão muito significativa. Você não tem sempre o mesmo padrão de criança. Então, o TDAH é uma doença bastante complexa, que tem sintomas que divergem da criança extremamente desatenta à criança extremamente hiperativa. A gente sabe que é difícil tirar, né, os celulares, os tablets das crianças, mas as meninas, elas fazem alguma atividade extra? Ou você procura fazer alguma coisa ao ar livre nos finais de semana? Sim, a gente vai pro clube e lá eu nem levo o celular. Elas brincam com os amiguinhos. É mais em casa ou quando a gente vai em algum lugar que não tem brinquedo, aí eu acabo dando o celular às vezes porque não param quietas. Mas aos poucos vão parando, né? Curioso isso, né? Porque a gente eu acabo dando. acaba dando para acalmar a criança, mas o excesso pode ter o efeito rebote, como a gente está Isso. vendo.
E agora a gente tem uma reportagem que a criançada vai adorar. É sobre um lugar em São Paulo onde as crianças deixam os eletrônicos de fora, como a Fabiana falou no clube, né? E entram num jogo de verdade. A gente achou fantástica essa ideia, essa premissa, né, de você estar fechado numa sala e ter 1 hora para sair desvendando mistérios. Isso é fantástico, maravilhoso. Retomam aquela coisa da brincadeira em grupo que eles fazem na escola um pouco, mas que hoje em dia já não fazem mais muito em casa. A gente não costuma muito ficar brincando, a gente fica mais no celular. Fico muito no meu celular, eu tenho uma questão que eu não consigo ficar sem o meu celular. A dinâmica é tão grande que eu acho que eles nem conseguiriam usar o celular para conseguir resolver os enigmas, né? Difícil um ou outro, sim, mas é principalmente para não atrapalhar o jogo. A gente vai entrar no porão de um navio pirata, de um pirata, nosso pirata Caolho. Diz a lenda que ele tinha um tesouro muito precioso. O que ele fez? Ele escondeu o tesouro dele super bem escondido e deixou uma mensagem junto com o tesouro, onde ele dizia o que para ele valia mais do que o tesouro e mais do que qualquer dinheiro. Nós vamos ter 3 missões. O tesouro é a primeira missão. A segunda missão, achar o que diz a mensagem dele. E a terceira, sair em menos de 1 hora. Quando percebi que a tripulação ia se revoltar contra mim, deixei marcadas as iniciais dos traidores, nos seguintes locais. Ali não, ali. Tem coisa. Pera. Aqui tem daqui. Aqui tem um F. Vocês abriram todos. Aqui, esse. Peraí, minha parte do meu tesouro. Somem tudo e terão no resultado uma senha. Foi. Deixa eu fazer assim. Eu leio. A cada colar de pérolas vale 200 dinheiros. Isso daqui, precisa saber quanto que vale isso. O diamante vermelho vale 150. Aqui tem 200. Ó, 300. Aqui tem 200. Calma, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Foi. O marujo esperto saberá decifrar o código. Pula uma. Se eu escrever Foi! Aqui! Sabia que você é. Esse jogo, esse desafio é bem divertido, né? No final do programa, a gente vai saber se a criançada conseguiu ou não escapar. Mas é importante isso, né, Buarati? Você tirar os celulares das crianças, até para elas interagirem entre elas sem ficar digitando, o olho no olho. Exatamente. O celular ele tem um apelativo muito grande, né? Então a resposta é muito imediata, que é o que a gente percebe que as crianças estão perdendo várias habilidades, inclusive habilidades motoras, pela falta de atividade física, pelo excesso de tempo que elas ficam na tela. E acabam ficando impacientes, né? Acho que a gente precisa ensinar os nossos filhos a terem paciência, a saber esperar pelas coisas. Daqui a pouco tem mais participação de quem nos assiste. Este é o Papo de Mãe e estamos falando sobre a relação entre o excesso de eletrônicos e o déficit de atenção em crianças. Fabiana, essa relação com o tempo, que a gente percebe que as crianças hoje não têm paciência para esperar, é tudo num clique, né? Elas assistem o que elas querem na hora. Isso. Como é que as meninas ficam com essa questão? Elas ficam muito impacientes? Não tem paciência nenhuma e é com o dedinho clicando, começa a ver um vídeo,
passa para outra, depois vai para outra. Quando você vai ver, já viu milhares de vídeos. Desenho a mesma coisa. Começa a ver um desenho que ela gosta, ela já quer ver o próximo. Nem comercial ela tem paciência de esperar. Mas ela você- fica clicando. Você notou em alguma das meninas, não sei, essa dificuldade que o doutor falou, de em outras atividades conseguir se concentrar e ficar... Sim, já foi chamada a atenção na escola. A professora falou que ela fica no mundo da lua, às vezes. Que ela tem que chamar a Sara de volta para a sala. Então, de repente, no caso dela, seria legal, doutor, fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo? O que a gente precisa observar é o quanto que isso está impactando na vida da criança. Então, às vezes, a gente tem que deixar o processo acontecer para a gente ver se aquele comportamento que a gente julga como patológico, se ele realmente está interferindo. Porque até os 4, 5 anos, a não ser em casos muito graves, é que você entra com alguma intervenção. Normalmente são intervenções comportamentais. O trabalho que é feito principal é com os pais. Nessa idade que elas estão, não existe medicação para a criança, não existe uma terapia que seja efetiva, mas é um trabalho de orientação parental. Muito dos comportamentos que a criança está reforçando, está mantendo naquele ambiente, é reforçado pelos pais sem perceber. Na minha opinião, eu acredito que tela, computador, celular não deve ser dado antes dos 7 anos de idade. Porque o cérebro está em desenvolvimento, né? Exatamente. Um ponto importante é você oferecer outras formas de estímulo, por exemplo, outras atividades, por exemplo, com jogos de montar, jogos de construir, desenho, massas. Isso daí são estímulos que a criança não tem acesso quando ela fica ligada no eletrônico. Até para aprender a lidar com as emoções, né? A lidar com os amiguinhos. Porque se você fica muito na tela, você acaba ficando muito sozinho também, né, Fabiana? Não, com certeza. Eu vou, a partir de agora, acabou o celular. Chega. Agora, doutor, é bom deixar claro que nem toda criança, assim, impaciente, hiperativa, porque todas as crianças são muito ativas, tem um transtorno, né? É importante o que você está falando, porque às vezes a gente começa a achar que alguns comportamentos difíceis são sintomas, e não é verdade. A criança está em desenvolvimento, algumas habilidades, por exemplo, de controle, inibição, ela ainda não desenvolveu. O que a gente percebe é que a patologia é algo que foge à curva. Quando você compara uma criança com TDAH com outras crianças normais, que são agitadas, impacientes, etc. e tal, elas fogem um pouco do padrão. Eu acho que uma outra dica importante é não deixar as crianças nas telas muito perto da hora de dormir, né, doutor? Isso pode atrapalhar o sono das crianças? Exatamente, muito importante, Roberta. A tela, ela é estimulante, né? Então, a criança vai dormir mais tarde, vai ter um padrão de sono ruim, o dia vai ser alterado e fica uma coisa que se cronifica. Por isso que atividades excitantes captam essas crianças e elas ficam horas naquela atividade, porque está ligado com o setor de recompensa. E, doutor, tem alguma dica para a Fabiana? Porque ela disse que na escola, né, a professora já falou que a Sara não presta muito atenção. Tem alguma dica? Porque a Sara é pequena ainda, né? Então, a gente precisa ver se, na verdade, a Sara não presta atenção porque ela está desmotivada, porque às vezes a gente também tende a inferir que a criança tem desatenção e, na verdade, é desinteresse mesmo. Eu percebi as crianças lá, eu achei elas bastante inteligentes. Então, na verdade, elas dão mais trabalho do que tão sintomáticas, na verdade. Entendi. Então, a primeira dica é você tentar ver o que a criança se interessa, porque criança com TDAH não se interessa por nada em profundidade, ela quer fazer tudo. E uma criança inteligente, uma criança normal, mas mais hiperativa, que não é a patologia, ela tem interesses que a fixam, né? Então, o importante é a escola ter várias formas de estimular essa criança e ver se realmente ela não consegue se fixar em nada mesmo. O que você já percebeu, então, que elas gostam, Fabiana? Além do... Porque também é isso, né? Se a gente só oferece os celulares, tal, eles são muito sedutores, mas o que elas gostam além das telas? Não, elas gostam de brincar no parquinho, patinete, bicicleta. Mas o celular atrai um pouquinho mais. Mas o bom dessas atividades é que Sim. você acaba praticando atividade física também, que Sim. faz muito bem, né, doutor? Não só isso, interação com as crianças, Sim. os pais trabalham, então é um momento de estar junto. E brincar ao ar livre, que é muito importante. Olha, no próximo bloco, vamos descobrir como foi o final daquele jogo que a gente mostrou no começo do programa. O Papo
de Mãe está de volta e o assunto é déficit de atenção e hiperatividade. E eu tenho aqui uma pergunta da telespectadora Ângela Almeida, de São Paulo. Eu fui uma criança que precisei de 3 anos para me alfabetizar. Não sei se eu tinha algum problema. O fato é que hoje não consigo terminar de ler um livro. Quando termino de ler um parágrafo, já me esqueci do início. O que pode ser isso? Bom, é interessante essa pergunta, porque muitos adultos passaram a infância sem serem diagnosticados. E aí, na vida adulta, o que eles percebem? Várias dificuldades, por exemplo, para planejamento de coisas, para trabalhos, né? E essa é uma queixa bastante comum. Não consigo terminar um livro. Começo, a não ser que seja um livro muito emocionante, que prenda. Do contrário, a pessoa não consegue fazer uma atividade muito longa. Pode ser TDAH, pode ser que ela tenha algum déficit de leitura, né? Transtorno de leitura. Pode ser uma dislexia. Que é o transtorno de leitura. Mas sempre é tempo de tentar fazer um tratamento? Sim, sim. O que eu normalmente faço, eu consigo fazer diagnóstico em adulto a partir da criança. Então, as crianças vêm, né, com a queixa bem estabelecida e eu converso com os pais antes e percebo que muitos deles trazem os sintomas a vida toda, só que eles conseguiram ficar funcionais, escolhem uma profissão onde a atenção não é o foco. Porque pode ser hereditária essa questão? O TDAH é hereditário, né? Então, ou ele veio do pai ou da mãe, ou você tem algum parente de primeiro grau com a sintomatologia. Só que a gente tem que lembrar que o processo educacional ficou mais complexo nos últimos anos. Então, a criança tem muito mais estímulos e muito mais demandas do que há 30 anos atrás. Sim. É importante tentar tratar para ela poder ler um livro, de repente deixou de fazer algumas coisas que ela gosta, Exatamente. né? E chegou o momento de descobrirmos como terminou a brincadeira no espaço de jogos em São Paulo, onde os eletrônicos são proibidos. Será que a criançada conseguiu vencer o desafio? Capitão Kid, é o pirata do armário. O olho do pequeno pirata revelou o armário destino. É D-R. Será que não tem nada nele? Aqui. Eu tentei olhar. Gosta de ver? Ô, meu Deus. O 30, gente. Ai, fui agora. Parabéns, Marisa. Vocês encontraram um tesouro. São muito espertos. Teria sido uma honra tê-los em minha tripulação há 200 anos. Se chegaram até aqui, é porque brincaram juntos, agiram como amigos. Compartilharam e se divertiram. Acreditem, esse é um dos melhores tesouros da vida. Brinquem para sempre, serão sempre ricos. Agora coloquem o amuleto no local correto, no mapa do tesouro e estarão livres. Tá, mapa do tesouro aqui. Vai, gente. Abriu! Cada um foi ajudando um pouco no que sabia, no que entendia. A gente se envolveu tanto nessa questão de achar as pistas e conseguir sair, que acabou fazendo que a gente acreditasse mesmo que era realidade. Se a gente fizesse individualmente, não daria muito para compartilhar as coisas que a gente estava pensando e o que a gente achava que poderia ser. Querendo ou não, a gente fica no celular, então meio que o celular tira a nossa concentração, a nossa união. Ficar 60 minutos sem estar no celular foi algo normal para mim, passou rápido. Se a gente deixar um pouco a tecnologia de lado, dá pra gente ser mais unido e conseguir mais coisa. Não, essas brincadeiras são muito divertidas. Muito legal, Tem outros muito lugares legal. assim em São Paulo, né? Tem gente que faz até festa de aniversário. Não, e esses desafios, né? As crianças ficam empolgadas. Agora, aquilo que o doutor Boratti falou sobre ser hereditário, você já notou se na família tem alguém que talvez tem esses sintomas de déficit de atenção? O pai tem. E tá falando de você aqui. O pai tem e a minha sogra falou que desde pequeno isso. Ele não prestava atenção, não... é difícil. Então, mas daí, doutor, como é que se faz o diagnóstico para saber se é só uma questão de personalidade ou se é um transtorno? O diagnóstico é feito a partir de uma avaliação clínica, né? Você vai recuperar uma parte da história anterior e perceber que em todo momento da vida, aquela criança, que no caso é adulto, teve dificuldades relacionadas aos sintomas do TDAH.
por exemplo, não consegue cumprir prazo, sempre consegue fazer as coisas de última hora porque precisa da pressão, não consegue se organizar. E na vida adulta, esses sintomas causam impacto para ela, por exemplo, nas escolhas profissionais. Mas então, doutor, vamos pontuar aqui para os pais, né, não ficarem tão preocupados. A partir de que idade os pais devem procurar um especialista se as crianças estiverem apresentando aí uma hiperatividade, um déficit de atenção? A partir de que idade dá para diagnosticar se existe um transtorno ou não? Então, a partir do momento em que esses sintomas trazem prejuízo. Às vezes você tem crianças que são mais agitadas e à medida que elas vão amadurecendo, isso desaparece. Então não era um transtorno. O transtorno ele vai ficando cada vez mais evidente. Mas pode ser uma criança pequena, então? Pode ser uma criança pequena. Às vezes a gente faz diagnóstico de crianças de 4 anos, principalmente quando elas têm a hiperatividade como principal sintoma. Até qual que é a diferença do déficit de atenção com a hiperatividade? É a questão dos sintomas presentes. É a mesma doença, mas algumas crianças apresentam mais hiperatividade, impulsividade e outras mais desatenção. Tem algumas que têm os dois sintomas. É um grupo de sintomas que a gente precisa observar em vários ambientes. Ai, bonitinha. Você trouxe a massinha. Obrigada. Vocês estão gostando de Estão se brincar divertindo lá? aqui, hein? Que lindo. Sem celular. Olha só, viu? Viu? Como dando opções, né? As crianças se viram, ficam entretidas. Olha, essa centopeia é O muito pai está legal. junto com elas, os pais juntos. Divide. Ah, é uma lagarta. E eu sinto hoje também, doutor, que nos dias de hoje a gente tem tanto estímulo, né? Quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo e a gente fica um pouco com déficit de atenção, né? Você não consegue focar totalmente numa coisa. Isso não é doença. Na verdade, isso é a hiperestimulação dos dias modernos. Mas aí a gente tem que se policiar e parar de ficar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo para focar? A gente precisa escolher o que é prioritário. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Senão a gente vai ficando ansioso, vai ficando deprimido porque não dá conta, se sente incapaz. Então, realmente, a hiperestimulação acaba mimetizando esses sintomas. Quer dizer, não pode ter um sofrimento para a criança ou afetar até as relações sociais, assim. Elas têm amiguinhas, elas brincam com as amiguinhas. Brincam. É mais quando estão sozinhas que aí elas pegam o celular e começam a entrar na internet para ver filmes, jogos. Mas quer dizer, quando tem outras crianças, Não, aí, elas vão lá e brincam. aí eu nem dou o celular, aí nem... Aí tudo bem. Isso aí já bem. é um bom sinal. Que elas... Excelente sinal. Né? Capacidade de interação, por exemplo, as crianças com TDAH têm dificuldade em interação social porque elas não conseguem fazer leitura, não são empáticas porque elas estão tão atribuladas, consequentemente elas entram em conflitos mais facilmente. E não tem um exame específico assim, por exemplo, exame de imagem, exame Não. cerebral, isso é clínico? É Isso? clínico. O que a gente pode fazer associado é uma avaliação neuropsicológica feita por um profissional da psicologia que faz uma testagem e você consegue ver um perfil cognitivo que é compatível, mas isso é um exame complementar. Sem uma boa avaliação clínica, ele fica perdido. E os pais não devem ter medo de frustrar os filhos, né, doutor? Falar não vai usar o celular agora. Até é importante passar por essa frustração. Dizem que a frustração molda o caráter, é mais ou menos assim. O problema é como você vai frustrá-lo. Às vezes os pais são muito punitivos, né? São muito críticos, são muito exigentes e eles entendem isso como uma forma de frustrar, né? A punição não tem. É assertivo, é dar para a criança a consequência daquilo que ela... Você não vai porque você tem que estudar, você não vai porque você tem que dormir. Você acha que é bom combinar com as outras mães também? Porque às vezes na sua casa você não deixa, mas na casa dos amiguinhos a outra mãe deixa. É bom que as mães façam um combinado? O que você acha? Não, tem que fazer um combinado, mas o combinado é feito pelo celular também, porque é tudo grupo de mães. No WhatsApp. Celular, Junta todo mundo no mas grupo as das outras mães também não dão celular, não deixam. Então é ótimo também que a Mariana falou, que as mães entram num acordo e tiram todos os celulares. É, porque senão a mãe do outro fica parecendo sempre mais legal. Né? Não, com certeza. Gente, muito obrigada por terem vindo. As meninas fofas demais, estão Obrigada. super bem ali, né, doutora? A gente vê que elas brincam, que elas interagem e nem pediram nenhum eletrônico. Então, ótimas. Tá bom. O doutor Miguel quer deixar alguma rede social? Pode ser o Facebook, que está o meu nome, né? Miguel Ângelo Boarati. Aí lá a gente pode ter alguma troca. Tá bom. Tá ótimo, obrigada. Obrigada pela presença de vocês. O Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima.